Graça e paz, meus irmãos. Esse que vos fala é o pregador da graça, Fabiano Santana. Eu estou passando aqui rapidinho a fazer essa pequena live para o nosso livro espiritual, para minha edificação espiritual e para sua edificação espiritual, em nome do Cristo ressuscitado. Antes de mais nada, eu quero começar lendo aqui no livro histórico de Lucas, capítulo 24, que diz assim, ó. A epígrafe diz assim: a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto dela dois varões com vestido resplandecente, e estando ela muito atemorizada, abaixando o rosto para o chão, eles não lhe disseram: por que buscar o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falei, estando ainda na Galileia. Meus queridos amados irmãos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 24 que no primeiro dia da semana, isso aqui foi no domingo, primeiro dia da semana, as duas Maria, Maria mãe de Jesus, Maria Madalena, foram até o sepulcro de madrugada, onde Jesus de Nazaré tinha sido sepultado, e não acharam o corpo do Messias, não acharam o corpo do Mestre. Só que aí a Bíblia diz assim: e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando ela perplexa a esse respeito, eis que para junto dela dois varões com vestido resplandecente, ou seja, dois anjos com vestido resplandecente, e estando ela muito atemorizada e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando na Galileia. Então, elas foram até o sepulcro e não acharam o corpo do Senhor Jesus. Dois anjos apareceram para ela e falaram assim: por que buscar entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou? O Cristo que eu vos prego hoje é o Cristo que ressuscitou, é o Cristo ressuscitado. Ele já ressuscitou e habita hoje dentro de nós, meus irmãos. Habita hoje dentro de nós. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. E eu quero dizer algo ainda para vocês: ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, como está escrito aqui no livro de João, capítulo 10 e o versículo de número 11. Olha o que está escrito em João, capítulo 10, versículo de número 11. Versículo 10, aliás, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. A palavra abundância no grego quer dizer vida zoe, uma vida abençoada na presença dele, uma vida riquíssima na presença dele. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O ladrão de João capítulo 10 aqui eram os mercenários da época de Jesus de Nazaré, os escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Aqueles que pregavam que não vivia. E quem eram os escribas? Os intérpretes da lei. E quem eram os fariseus? Aqueles que pregavam que não vivia. Então, Jesus, ele disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. E eu tomo posse dessa vida com abundância nessa noite, para a glória do Cristo ressuscitado, meus irmãos. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está hoje morando dentro de nós. Ele não habita mais em tempo religioso algum. Ele habita dentro de nós. A única religião que Deus sagrada hoje é a que está escrita em Tiago capítulo 1 e o versículo 19, que diz assim, ó. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim, ó. Versículo 27 diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus é o Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, a única religião que o Pai se agrada é essa, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então é essa a religião que Deus quer, porque a palavra religião no latim quer dizer religare, que quer dizer ligar de novo, e nenhuma religião liga o homem a Deus. Nós já estamos ligados a Deus, é pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, como está escrito aqui em Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, e o versículo 11 diz assim, ó: portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne. Nós antigamente éramos gentios na carne, sempre nós estávamos na carne. Ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama a circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos no centro da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, dos dois povos, judeu e gentil, Ele fez só um. E nós, gentios, outrora, antigamente, estávamos longe de Deus, mas pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto de Deus para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aí no versículo de número 15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, é um corpo, matando com as inimizades. Enfim, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim que já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós fomos ligados a Deus, não foi por campanha, não foi por voto, não foi por guardar o sábado, não foi por frequentar o tempo de pedra religioso. Nós chegamos perto de Deus, foi pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, quando ele jogou os dois braços, um para a esquerda, outro para a direita, e disse no aramaico: tetelestai, está consumado. Ali sim, ele nos uniu a Deus. Hoje, nós estamos próximos a Deus, é pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, meus irmãos. E em Hebreus capítulo de número 10, Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim, ó: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retemos firme a confissão e a nossa esperança, porque fiel ao que prometeu. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com o verdadeiro coração em certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Então, meus irmãos, fiel o que prometeu. Hoje nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos preparou pela sua carne na cruz do Calvário. Nós temos ousadia para entrar na presença dele hoje em dia, meus irmãos, para entrar na presença dele hoje em dia e falar com ele a qualquer momento, a qualquer hora, sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira. Você não precisa de nenhum padre para falar com Deus, você não precisa de nenhum intitulado pastor para falar com Deus, porque Cristo na cruz, pela sua carne, pelo véu, pela sua carne, nos consagrou um mais novo e vivo caminho. Hoje nós temos acesso ao Pai direto, meus irmãos, para falar com Ele. Tudo isso para a glória e honra do nome do Cristo ressuscitado.
temos acesso ao Pai direto a falar com Ele, meus irmãos. Entendeu? Temos acesso ao Pai direto para falar com Ele. E outra coisa também, em Hebreus capítulo 9, versículo 16, diz assim, ó. Porque onde há testamento, necessário que venha a morte do testador. Porque um testamento tem força, onde houve morte, ou terá um valor, enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura em sopo e expandiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então, meus irmãos, o que acontece é o seguinte, o testamento só tem valor enquanto o testador está vivo. O livro histórico de Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Jesus de Nazaré, o testador, estava vivo ainda. Tinha valor enquanto ele estava vivo. Mas quando ele morreu, esses livros foram abolidos, porque esses livros faziam parte da lei de Moisés. O que vale hoje para nós são as 14 epístolas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. O Evangelho da graça do Cristo ressuscitado, meus irmãos. Entendeu? Da graça do Cristo ressuscitado. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Em graça, nós já estamos perdoados. Colossenses capítulo 2, versículo 3 está escrito: e perdoando todas as nossas ofensas, olha o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2, versículo 13. E quando vós estáis mortos nos vossos pecados, na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ele já nos perdoou todas as ofensas, meus irmãos. Já estamos perdoados para a glória de Deus. Em graça também, já estamos vivificados. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Ele nos vivificou, meus irmãos. Estamos vivificados em Cristo para a glória do Cristo ressuscitado. Estamos vivificados em Cristo. Outra coisa também, em graça, já estamos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo disse aqui, cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo disse assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos abençoados. Você não precisa pagar pela benção, porque você já é um abençoado. Eu já sou um abençoado. Nós não precisamos pagar pela benção, meu Senhor, porque nós já somos abençoados. Você é abençoado. Eu sou abençoado. Não precisamos pagar pela benção. Não se paga pela benção. Os intitulados pastores fazem campanha e dizem assim: venha receber a sua benção. Mas que benção é essa que nunca vem? Se Paulo disse, cheio do Espírito Santo, pelas insondáveis revelações da graça do Evangelho de Cristo, bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou, meus irmãos. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus já estamos abençoados. Tudo isso para a glória e honra do nome do Cristo ressuscitado. Já estamos abençoados. Em graça também já estamos santificados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo disse aqui, cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 3, versículo 2, Paulo disse: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado em todo lugar, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santo, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, meus irmãos, nós somos de Cristo Jesus, entendeu? Nós somos de Cristo Jesus.
A igreja de Deus que está em Corinto, ao santificar em Cristo Jesus, chamado santo, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então já estamos abençoados em Cristo Jesus, meus irmãos. Eu sou abençoado, você é abençoado, nós somos abençoados. Nós somos abençoados, meus irmãos. Tudo isso para a glória e honra do nome do Cristo ressuscitado. Glórias e honra ao nome do Cristo ressuscitado, meus irmãos. Tudo isso para a glória de Deus. Já estamos abençoados para a glória do Cristo ressuscitado. Entendeu? Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Já estamos abençoados, já estamos santificados e já estamos ressuscitados também, graça. Efésios capítulo 1, capítulo 2 e o versículo 6, Paulo disse assim, ó, cheio do Espírito Santo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Aí no versículo 6 ele disse assim, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos congregados com Cristo nas regiões espirituais em Cristo Jesus, meus irmãos. Já estamos ressuscitados com Cristo. Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Já estamos ressuscitados com Cristo Jesus. Entendeu, meus irmãos? Para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Já estamos ressuscitados com Cristo Jesus. Em graça também, nós já estamos libertos. João capítulo 8, versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em graça já estamos libertos também. Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo ressuscitado. Já estamos perdoados em graça, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Entendeu, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Eu profetizo como filho de Deus toda sorte de bênção sobre as vossas vidas. Eu profetizo o milagre de Deus sobre as vossas vidas. Eu profetizo o milagre de Deus sobre a minha vida. Eu profetizo o milagre de Deus sobre a sua vida. Tudo isso para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Assim, pregador da graça, Fabiano Santana. Antes de mais nada, eu quero fazer uma breve oração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, por ira, por contenda, por briga, por peleja, por prostituição, por adultério, por lascívia, por iniquidade. Meu Deus, me perdoe em nome de Jesus ressuscitado, meu Deus. Pai, eu entro na tua presença agora, Pai, com o meu coração agora, Pai, aberto diante de ti, meu Pai, te pedindo a tua misericórdia sobre a minha vida. Todo laço de morte contra a minha vida está repreendido em nome de Jesus. Toda obra contrária contra a minha vida está repreendida em nome de Jesus. Visita agora a minha saúde, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Joga por terra todo embaraço contra a minha vida. Joga por terra toda obra contrária contra a minha vida, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Joga por terra todo laço do passarinheiro contra a minha vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Toda barreira contra a minha vida está repreendida em nome de Jesus, em nome de Cristo ressuscitado, meu Pai. Eu estou abençoado, eu estou liberto, eu estou salvo, como Paulo disse aqui em Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós não somos salvos por campanha, nós não somos salvos por dar oferta, por dar dízimo, nós não somos salvos por nada. Nós somos salvos pela graça de Deus, meus irmãos. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Entendeu, meus irmãos? Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu profetizo como filho de Deus toda sorte de bênção sobre as vossas vidas. Profetizo milagre,
profetiza a cura. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é gritar, não é sapatear, não é rodar, não é profetizar. Poder de Deus é o evangelho. Quando se prega o evangelho, o poder de Deus se manifesta. Então eu creio no poder de Deus. Eu não tenho AIDS, eu não tenho câncer, eu não tenho nada. Eu estou curado em nome de Jesus Cristo ressuscitado, porque eu creio no poder do Pai. O poder do Pai é maior e ele está dentro de mim, que é o evangelho, que é o próprio Cristo ressuscitado. E eu tomo posse da minha bênção, da minha cura, do meu milagre, em nome de Jesus Cristo. Eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo de número capítulo 8, versículo 37, Paulo disse: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Você é mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor, meus irmãos. Entendeu? Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. São mais do que vencedores. Receba isso na sua vida. Você é mais do que vitoriosa. Você é mais do que vencedora. Não aceite derrota na sua vida, não. Porque você é mais do que vencedor e mais do que vencedora em Cristo Jesus. Não aceite palavra de maldição na sua vida, não. Porque não existe maldição na nossa vida. Por quê? Porque em Gálatas capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse mesmo assim, ó. Olha o que ele disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, que lei da lei de Moisés, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então Cristo se fez maldição por nós, maldito por nós na cruz do Calvário, meus irmãos. Entendeu? Se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Nós estamos ali perto para a glória de Deus. Estamos transformados para a glória de Deus. Então, não existe maldição em nossas vidas. Estamos transformados, estamos libertos, meus irmãos, para a glória de Deus Pai. Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? Estamos libertos para a glória de Deus. Estamos transformados para a glória de Deus. Somos mais do que vitoriosos para a glória de Deus. E outra coisa também: todo embaraço contra nossas vidas está repreendido em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Todo mal contra nossas vidas está repreendido em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Há poder no nome de Jesus, meus irmãos. Estamos transformados para a glória de Deus. Estamos libertos para a glória de Deus. Agora, quem está na lei de Moisés está debaixo de maldição. Como disse Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Olha o que Paulo disse mesmo assim, ó. Todos aqueles, pois, que são as obras da lei estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito é aquele que não permanecer das coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então acontece, a lei de Moisés tinha 613 mandamentos: guardar o sábado, dar o dízimo, fazer voto, Páscoa judaica. Aí Paulo disse assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Se você vive na lei de Moisés, você está debaixo de maldição. Se você dá dízimo em dinheiro dentro desses alçapão religioso, você está debaixo de maldição, porque o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para o centro dos órfãos, das viúvas, dos viajantes e dos forasteiros. Se você faz voto, você está debaixo de maldição, porque voto era obra da lei de Moisés. Entendeu? Agora, e outra coisa também: quem está na lei de Moisés está caído da graça. Pregou Paulo e prego eu, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Separado está de Cristo, vós que vos justificais pela lei,
da graça tem descaído. Todos aqueles que se justificam pelo dízimo, pela campanha, por dar voto, por guardar o sábado, por praticar a circuncisão, pela sobra da lei de Moisés, está caído da graça, meus irmãos. Está desligado da graça de Cristo. Entendeu? Está desligado da graça de Cristo. Cristo nos chamou, foi para pregar o Evangelho genuíno, sem mistura, o Evangelho da graça de Deus. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Assim, Fabiano Santana, pregador da graça, graça e paz a todos. Amém.